Olá pessoal, aqui é o professor Josnaldo, professor de Química da Escola Maria Vieira de Pinho. E neste vídeo aqui eu vou estar dando continuidade a este conteúdo aqui de balanceamento de equações químicas. Eu já gravei um vídeo, fazendo uma introdução a respeito deste conteúdo, de balanceamento, onde eu citei o exemplo da síntese da substância água. Eu consegui, na verdade, fiz o balanceamento da equação química ajustando os coeficientes estequiométricos. E neste vídeo aqui eu vou estar dando continuidade, mostrando a vocês um método que ele é o mais utilizado para nós fazermos, de fato, realizarmos esse balanceamento das equações químicas. Esse método, nós conhecemos ele como método de tentativa e erro, tá? Que na verdade ele consiste na escolha arbitrária dos coeficientes estequiométricos até que se igualem as quantidades dos átomos de reagentes e produtos, tá? Então, novamente, o foco aqui é ajustar justamente o coeficiente estequiométrico, né? Nós vamos ajustando. Por que o nome deste método é tentativa e erro? Porque nós vamos tentando e errando, tentando e errando, até chegarmos de fato ao êxito, de fato ao balanceamento da equação química. Então este método de tentativa e erro, ele basicamente funciona desta maneira. Aí aqui eu coloquei um exemplo de uma equação química e eu vou utilizar este método para que vocês entendam como é que é, tá? Passo a passo. Primeiro, nós temos aqui a reação, no caso a equação química, que representa uma reação de C4H10 no estado gasoso, G representa um estado gasoso. Essa substância está reagindo com O2, também no estado gasoso. E essa reação entre essas duas substâncias está produzindo duas substâncias. Uma delas é o CO2, no estado gasoso, e a outra H2O, no caso aqui, no estado de vapor. Tá? Então esta é a equação química. Agora, como é que eu sei se essa equação química está balanceada ou não? Eu vou conferir se a quantidade de átomos do lado dos reagentes é a mesma no lado dos produtos, seguindo aí a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas, que vale também para a questão da quantidade de átomos de cada elemento químico. Reparem que carbono nós só temos nessa substância aqui, no lado dos reagentes. Vejam que nós temos 4 átomos de carbono no total no lado dos reagentes. Lá no lado dos produtos, carbono só temos nesta substância aqui. Tá? Lembrando que reagente é tudo que vem antes da seta, produto é tudo que vem depois. Agora repare que o carbono, nós só temos um carbono, o índice não aparece, então é como se fosse um carbono. Então, a quantidade de átomos de carbono não é igual nos reagentes e nos produtos. Então já podemos deduzir que esta equação não está balanceada. Então nós temos que fazer o balanceamento. Tá? O primeiro passo nesse método de tentativa e erro é localizar aquela substância que apresenta mais átomos, que tem uma quantidade maior de átomos. No caso aqui, é esta. Nós temos 4 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio. Temos mais átomos do que nas demais substâncias. Agora que eu localizei qual é a substância que tem mais átomos, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou colocar como coeficiente estequiométrico dessa substância 1, indicando, no caso, que nós temos aí uma molécula de C4H10. Tá? Aí continuando. Agora que eu já coloquei o coeficiente estequiométrico 1, indicando que é uma molécula de C4H10, eu já posso deduzir que nesta equação química
eu tenho aqui, ó, 4 átomos de carbono, né? Porque se é só uma molécula, cada molécula tem 4 átomos de carbono, então no lado dos reagentes eu tenho 4 átomos de carbono. Então eu tenho que ter a mesma quantidade de carbonos, de átomos de carbono no lado dos produtos. Então repare que a substância que há carbonos é somente esta, no lado dos produtos. Repare que se eu tiver uma molécula de CO2, eu vou ter um carbono, né? Então, para me igualar a quantidade de átomos do lado dos reagentes, o coeficiente estequiométrico que eu vou acrescentar aqui, que eu vou colocar à frente da molécula, é o coeficiente 4. Tá? Porque notem que aí eu vou ter 4 moléculas de CO2. Cada molécula tem um átomo de carbono, então no total eu vou ter aí 4 átomos de carbono, o que se iguala justamente à mesma quantidade de átomos de carbono no lado dos reagentes. Tá? Então, o carbono já está balanceado. Vamos agora ao hidrogênio. Hidrogênio, ó, considerando uma molécula de C4H10, nós temos então 10 átomos de hidrogênio. Então, eu preciso ter essa mesma quantidade no lado dos produtos. Reparem que hidrogênio só tem nesta substância água. Cada molécula de água, né, nós temos 2 átomos de hidrogênio. Tá? Então, o coeficiente estequiométrico que eu vou colocar aqui, né, à frente desta molécula, é justamente o coeficiente estequiométrico 5. Né? Porque no total, se eu tiver 5 moléculas, não, se cada molécula eu tenho 2 átomos de hidrogênio, né, e no total eu tiver 5 moléculas, eu vou ter então uma quantidade de hidrogênio equivalente a 10. Tá? Então eu tenho 10 átomos de hidrogênio. Por isso que eu devo colocar como coeficiente estequiométrico aqui o número 5, tá? Indicando que são 5 moléculas de H2O. Com isso, a quantidade de hidrogênios no lado dos produtos se iguala à quantidade de hidrogênios que há no lado dos reagentes. Com isso, o balanceamento do hidrogênio está ok. Reparem que nós já balanceamos 3 substâncias nesta equação química. Falta apenas uma, que é o O2. Tá? Então vamos entender melhor. Reparem o seguinte, ó. Vamos analisar a quantidade de átomos de oxigênio no lado dos produtos, que é justamente as substâncias que já estão balanceadas, né? Que eu já indiquei o coeficiente. No caso do CO2, cada molécula tem 2 átomos de oxigênio, mas são 4 moléculas, né? Então, ó, 2 vezes 4, e aí eu vou obter a quantidade de átomos de oxigênio nesta molécula. No caso, ó, equivale a 8. Ou seja, 4 moléculas de CO2 eu vou ter 8 átomos de oxigênio. Aqui é a mesma coisa. Ó. Cada molécula de H2O eu tenho um átomo de oxigênio. Então, ó, 1 vezes a quantidade de moléculas, que no caso aqui é 5. Então, o total vai dar 5. Então, nas 5 moléculas de H2O, eu tenho então 5 átomos de oxigênio. Agora eu somo, né? São 8 átomos de oxigênio nas moléculas de CO2, mais 5 átomos de oxigênio nas moléculas de H2O. Então, ó, 8 mais 5, a soma vai dar 13. Então, eu tenho 13 átomos de oxigênio no lado dos produtos. Então, eu tenho que ter a mesma quantidade de átomos de oxigênio no lado dos reagentes. Vejam só que no lado dos reagentes eu tenho a substância O2. Né? Cada molécula de O2 eu tenho 2 átomos de oxigênio. Eu não sei qual é o coeficiente estequiométrico que eu vou colocar aqui, ó, porque observe o seguinte, ó, se eu colocar o coeficiente estequiométrico 6, né, então ficaria da seguinte forma:
são 2 átomos de oxigênio para cada molécula. Então, se são 6, 2 vezes 6, eu teria então 12 átomos. Tá? Então, ainda não bate, não se iguala a quantidade do lado dos produtos. Agora, se ao invés de 6, eu colocasse 7, né? Então, seria o quê? Cada molécula tem 2 átomos de oxigênio. E se são 7, então a quantidade de oxigênio seria então 14. Aí já ultrapassaria a quantidade de átomos que há no lado dos produtos. Então, neste caso aqui, nesta substância, não dá um número inteiro, né? Na verdade, é uma incógnita. Eu não sei qual é o valor que eu devo acrescentar aqui no coeficiente estequiométrico. Então, eu vou considerar como coeficiente estequiométrico x, tá? Que eu não sei. Agora, acompanhe o meu raciocínio. Se cada molécula de oxigênio, eu tenho 2 átomos de oxigênio, né? E eu quero igualar a quantidade de átomos que há no lado dos produtos, então eu vou pensar da seguinte forma. Qual é o número que multiplicado por 2 vai dar igual a 13? Por que isso? Por que eu coloquei esse número 2 aqui? Porque cada molécula de O2, de oxigênio, tem 2 átomos de oxigênio, né? E por que eu igualei tudo isso a 13? Porque, de fato, eu quero que esta multiplicação aqui, o resultado dê justamente a mesma quantidade de oxigênio que há no lado dos produtos. Tá? Então, com essa expressão aqui, eu posso fazer o seguinte, x vezes 2. O 2 está multiplicando o x, então eu posso pegar esse valor, 2, e passar para o segundo membro dividindo. Então, vai ficar x igual a 13 dividido por 2. Portanto, x equivale a 13 sobre 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação de baixo, que é a mesma, e vou só trazer os coeficientes estequiométricos que eu localizei, né, que eu encontrei, e substituir o x por esta razão. Tá? Então, C4H10, no caso, é uma molécula. O2, eu acabei de descobrir que o x equivale a 13 sobre 2. Então, 13 sobre 2. CO2, quantidade de moléculas, coeficiente 4. E H2O, coeficiente estequiométrico, a quantidade de moléculas, no caso, é 5. Tá? Então, feito isso, repare o seguinte. Nesta equação aqui, nós temos 3 números inteiros, né? 3 coeficientes estequiométricos com valores inteiros e 1 com uma razão, né? Com uma fração. Só que eu quero, na verdade, que todos os coeficientes estequiométricos sejam inteiros, né? Números inteiros. Então, o que é que eu vou fazer aqui neste caso? Né? Eu vou multiplicar toda a equação química por 2. Né? E vocês vão já entender o porquê. Repare que, multiplicando 2 vezes esse coeficiente estequiométrico do C4H10, 2 vezes 1 vai dar 2. Né? Então, 2 moléculas de C4H10. Aqui, 3 vezes esta razão. Né? No caso, eu vou multiplicar o numerador. 2 vezes 13 vai dar 26. Então, 26 dividido por 2. Novamente, vou multiplicar esse coeficiente estequiométrico aqui. 2 vezes 4 vai dar 8. E 2 vezes 5 vai dar 10. Feito isso, o que é que eu posso fazer aqui? Reparem que eu tenho uma razão aqui, 26 dividido por 2. Eu posso resolver essa divisão aqui. Né? Antes, 13 era 13 dividido por 2. Eu não conseguia dividir, né? Eu não conseguia fazer, né, no caso, encontrar o resultado desta razão. Até conseguiria, mas iria dar um número decimal, né? O que eu não quero. O que eu quero é um número inteiro. Tá?
Multiplicando toda a equação por 2, reparem que eu obtive uma fração que de fato eu posso dividir e encontrar um número inteiro. Tá? 26 dividido por 2, o resultado é 13. E as demais substâncias, eu só repito aqui os coeficientes estequiométricos. No caso aqui, C4H10 é 2. CO2, no caso, são 8 moléculas. E H2O, 10 moléculas. Com isso, concluímos o balanceamento. Mas como é que eu vou saber realmente se agora a quantidade de átomos que há nos reagentes é a mesma no lado dos produtos? Conferindo, né? Primeiro, ó, carbono. Vamos analisar o carbono. No lado dos reagentes. Reparem que nós temos, ó, 2 moléculas de C4H10. Cada molécula tem 4 carbonos. Então, ó, 4 vezes 2. Então, nós vamos ter aí 8 átomos de carbono no lado dos reagentes. Vamos ver se bate justamente com a quantidade no lado dos produtos. Nos produtos, ó, carbono nós só temos nessa substância aqui, CO2. Cada molécula tem um carbono e são 8 moléculas. Né? Então, ó, se cada molécula tem um carbono e são 8 moléculas, o resultado então vai dar 8. São 8 átomos de carbono. Então, ó, quantidade de carbonos do lado dos reagentes, de átomos, no caso, é a mesma no lado dos produtos. Vamos conferir o hidrogênio. Quantidade de hidrogênio no lado dos reagentes. Deixa eu apagar aqui. Novamente, ó, hidrogênio só tem aqui, né, no C4H10. Cada molécula de C4H10, nós temos 10 átomos de hidrogênio. Só que são 2 moléculas, né? Então, se cada molécula são 10 átomos de hidrogênio e no total eu tenho 2 moléculas, então o total de hidrogênio, no caso, são 20. 20 átomos de hidrogênio. Então, ó, no lado dos reagentes nós temos 20 átomos de hidrogênio. Vamos ver se lá no lado dos produtos tem a mesma quantidade. Ó. Reparem que hidrogênio eu só tenho aqui, ó, no H2O. Cada molécula de H2O, nós temos 2 átomos de hidrogênio. Só que são 10 moléculas. Então, ó, se cada molécula eu tenho 2 átomos de hidrogênio, e no total são 10 moléculas, o resultado vai dar 20. 20 átomos de hidrogênio no lado dos produtos. Então, bate justamente, se iguala a quantidade de átomos de hidrogênio no lado dos reagentes. Com isso, falta apenas oxigênio. Né? Vamos conferir se está igual. Aqui, ó. No caso do oxigênio, no lado dos reagentes, nós só temos aqui, né? No O2. Cada molécula de oxigênio tem 2 átomos de oxigênio. Né? Só que são 3 moléculas. Se cada molécula temos 2 átomos de oxigênio, e no total são 13 moléculas, então a soma no total vai dar 26. 26 átomos de oxigênio. Vamos ver se bate com a mesma quantidade do lado dos produtos. Deixa eu só apagar aqui. Oxigênio, no caso. Percebo que o oxigênio eu tenho em ambas as substâncias, nos produtos, né? Tanto no CO2 quanto no H2O. No caso do CO2, ó, cada molécula tem 2 átomos de oxigênio. Só que são 8 moléculas. Então, ó, se cada molécula tem 2 átomos de oxigênio e no total são 8 moléculas, então o resultado, ó, 2 vezes 8, 16. Né? Vamos agora conferir a molécula de água. Né? Cada molécula de água, ó, nós temos aqui um átomo de oxigênio. Né? Só que são 10 moléculas. Então, ó, se cada molécula de água temos um átomo de oxigênio, e no total nós temos 10 moléculas, então o resultado deste produto aqui, 1 vezes 10, vai dar 10.
ou seja, são 10 átomos de oxigênio, um total aqui de 10 moléculas de água. Então agora é só somar, ó. 16 mais 10. 16 mais 10 vai dar 26. Ou seja, eu tenho 26 átomos de oxigênio no lado dos produtos, o que bate justamente com a mesma quantidade de oxigênio no lado dos reagentes. Então percebam que a quantidade de átomos, tanto de carbono, hidrogênio como oxigênio, é a mesma em ambos os lados. Portanto, esta equação, desta maneira aqui, ó, na proporção 2 para 13, para 8 e para 10, ela está balanceada. Ou seja, são necessárias 2 moléculas de C4H10 para reagir com 13 moléculas de O2 e produzir então 8 moléculas de CO2 e 10 moléculas de H2O. Este método, né, é o que nós chamamos de método de tentativa e erro. Tá? Provavelmente eu vou estar gravando outro vídeo ou outros vídeos, né, fazendo mais exemplos, né, deste método aqui, né, fazendo aí o balanceamento de algumas equações, né, para que vocês possam fixar melhor esse conteúdo de balanceamento de equações químicas, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, mas não se preocupe que eu vou estar fazendo, né, outros exemplos com outros vídeos, ok? Um grande abraço a todos.